Hello everybody, welcome to English class. Olá pessoal, bem-vindos à aula de inglês. Hoje nós faremos nossa terceira aula ao vivo, que é ao vivo entre aspas, né? Não é ao vivo de verdade. Ela está sendo gravada, porque por conta da quarentena a gente não teve como ir para o estúdio. Mas o conteúdo vai ser exatamente o mesmo que seria ao vivo. E eu vou estar online aqui no chat para responder qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Let's start? Então, começando, vamos falar sobre o alfabeto. Nessas unidades que a gente viu agora, né, a 7, a 8 e a 9, a gente estudou o alfabeto, os números e como falar sobre rotina. Então, aqui uma coisa muito importante. Eu tenho um pouco de resistência, geralmente, dos alunos adultos, quando a gente vai estudar os números e o alfabeto, porque geralmente adultos tendem a ver como um conteúdo meio de criancinha, não muito importante. E o que eu queria lembrar todo mundo é que se é um conteúdo de criancinha, um adulto tem que dominar, ok? Não tem alternativa. Porque eu já cansei de ver gente adulta vindo falar comigo que estava numa reunião, estava numa entrevista de emprego, em uma situação que estava conseguindo se virar completamente bem com o inglês, e aí pediram para soletrar alguma coisa, ou para ler algum número que estava num PowerPoint, num documento, e aí a pessoa se engasgou e não conseguiu falar direito, e errou. E é uma situação muito constrangedora, porque, novamente, é algo muito básico. Números e letras do alfabeto são básicos, então todo mundo tem que saber, ok? Eu não quero vocês passando por esse tipo de vergonha. Então a gente vai martelar bastante esse conteúdo na cabeça para vocês terem a confiança de soletrar qualquer coisa, ler qualquer número, alright? Então, vamos falar agora o alfabeto? Tentem falar as letras antes de eu falar, para ver se vocês conseguiram memorizar como se falam elas, ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alright? And now, how do you spell? Então, esse how do you spell, a gente usa para perguntar como se escreve alguma coisa em inglês. Aí eu falo, how do you spell é a palavra que eu quero. Vocês devem já ter reparado que, escrever em inglês é to write. Então, por que esse to write é escrever, em vez de write eu estou usando spell aqui nessa pergunta? Porque em inglês eles não perguntam literalmente como se escreve, eles perguntam como se soletra. Spell é soletrar. E aí, se você perguntar para alguém, how do you write? Alguma coisa, a pessoa fala, sei lá, com uma caneta, com um lápis, lapiseira, você que escolhe. Agora, se você quer saber a ordem das letras, aí você tem que perguntar how do you spell, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar, então, a palavra e a gente vai soletrar, ok? So, how do you spell vegetables? Tentem lembrar, é importante também fazer esse exercício para lembrar, para ver se vocês lembram como é que se escreve essas palavras. Então, escutem a palavra e já tentem soletrar na cabeça de vocês. Olha só. How do you spell vegetables? Vou pegar meu laser. V, E, G, E, T, A, B, L, E, S. Very good. Alright. Now, how do you spell orphanage? How do you spell orphanage? O, R, P, H, A, N, A, G, E. How do you spell donuts?
How do you spell donuts? D-O-U-G-H-N-U-T-S. Então, aqui, atenção, gente. Para quem pensou, donuts é com D-U-N-U-T-S. Não. A palavra donuts, o nome da comida, se escreve dessa forma aqui, com U-G-H. E também na hora de falar. Muitos brasileiros acham que estão falando da maneira correta quando falam donuts. Mas se você for para os Estados Unidos, para Inglaterra, qualquer lugar que venda donuts e você esteja falando inglês, se você falar donuts, não vão te entender. Já teve 1000 situações de pessoas que foram comprar donuts e falaram donuts, achando que estavam arrasando na pronúncia e não conseguiram o que elas queriam. É donuts, ok? Now, how do you spell schedule? How do you spell schedule? S-C-H-E-D-U-L-E. How do you spell customer? How do you spell customer? C-U-S-T-O-M-E-R. How do you spell although? How do you spell although? A-L-T-H-O-U-G-H. Ok, pessoal? Very good. Now, let's study the numbers. Então, aqui os números, vamos começar falando eles do 0 ao 10, ok? Repeat after me. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Now, from 11 to 19. Vamos do 11 a 19 primeiro. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ponto. Vamos parar aqui no 19. Olha só, aqui, do 13 ao 19, todos terminam em teen. E esse teen é o mais forte, ok? Então, esses números aqui é que fizeram a palavra teenager, que significa adolescente. Por que se chama teenager? Porque tá na idade dos teen, entre o 13 e o 19, entendeu? É daí que veio. Agora, vamos falar aqui o próximo, 20. Aqui o 20, 20, certo? Se eu quero falar 21, 21, 22, 22, 23, 23, e assim vai para qualquer número dos 20 aos 90, exatamente igual ao português, alright? Aí vamos ver aqui agora do 30 ao 90. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora, esses aqui, eles terminam com TY, certo? Só que a sílaba tônica é o que vem antes do TY. O TY é o mais fraco. É muito importante a gente pronunciar isso bem certinho, porque, se vocês forem ver, a pronúncia de 13 para 30 não muda praticamente nada. O que muda é a sílaba tônica, ok? Que aqui eu prolongo tin e aqui eu prolongo ter, alright? Então, vamos fazer a comparação, olha só. Repeat. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Ok?
Aqui, o que a gente gosta de brincar, nosso professor de inglês gosta de brincar que você não lembra qual que você tem que colocar a sílaba tônica no começo ou no final. Lembra que dos 13 aos 19 a pessoa tem força para ir até o final, ela tem energia. Aí dos 20 aos 90 a energia acaba no começo, então fica 30, o fôlego acabou, ok? Aí chegamos aqui no 100. O 100 a gente vai falar 100. Repeat, 100. E aí, esse 100, na verdade, ele não significa 100. Em inglês não existe a palavra 100, existe a palavra centena. Então, 100 é centena. 100 vira uma centena, 100. Mesma coisa vai ser com 200. 200 são duas centenas. Então, 200 fica 200. 300, 300. Ok? Se eu for falar 197, como é que eu falo então? 197. Ok? Você já deve ter visto, em vez do ano, A aqui. 100. Eu posso colocar, tá? Os dois são igualmente utilizados. Você pode colocar, escolher o 100 ou 100, tanto faz. Não tem problema. E agora vamos vir aqui para o 1000, que é o 1000. Eu repeat, 1000. Aí já fica que nem no português, né? Que a gente fala 1000, 2000, 3000, 4000. Então, 1000 vai ser 1000. Aí vocês perceberam que aqui eu estou colocando uma vírgula? Porque em inglês, a utilização das vírgulas e dos pontos nos números é o contrário. Onde a gente usa vírgula, eles usam ponto. E onde a gente usa ponto, eles usam vírgula, ok? Então, para separar só os dígitos, em inglês eu vou colocar uma vírgula. Se for um número quebrado, a gente coloca um ponto, ok? Aí, olha só, esse número aqui, 8.300. Eu coloquei ele aqui como 8300. Aí podem falar, nossa, mas espera, é 8.300, por que tá 8300? Porque como vocês já viram nas unidades que a gente fez, eu já expliquei isso na unidade 7 para vocês, aqui vou revisar, em inglês eles gostam de falar da maneira mais prática possível. Lembra que a gente não tem a palavra 100 e sim cento? Então, quando eu tenho um número de 4 dígitos que termina em 2 zeros, eu posso falar os dois primeiros números e cento. Em vez de falar 8.300, falar 8.300. Fica mais fácil, olha. 8.300. Você pode perguntar para mim, mas teacher, eu tenho que usar isso? Obrigado a usar isso? Eu não posso só falar 8.300? Pode, mas todo mundo vai falar 8.300. Então, mesmo que você queira persistir no 8.300, é importante que você entenda quando falem para você 8.300, ok? Por isso é importante praticar um pouquinho para você conseguir gravar e entender quando alguém falar para você. Aqui já não é mais o caso, olha só, não são 2 zeros no final. Eu estou falando de 1201. Aí vai ficar 1201, ok? Onde a gente fica colocando esses es aqui em português, tipo 1201, eles não colocam, tá? Olha só. 1201. Não é para ficar colocando esse e. Esse e a gente só vai colocar quando eu estiver separando o número com um zero. Então, se fosse, por exemplo, 1001, tem mais de um zero entre um número e o outro, tem dois zeros, né? 1001. Aí eu vou realmente falar 1001, porque eu estou separando um número do outro com dois zeros ou mais. Aí eu posso colocar esse and, ok? Aí aqui a gente tem o 1 million e o 1 billion. Gente, isso aqui é muito importante. É million. I'll repeat, 1 million. Esse aqui não tem som de O, tem som de an. 1 million. 1 billion. Ok, som de an. Alright? Vamos ver então agora se vocês pegaram os números. Vamos fazer um jogo que eu gosto muito, é meu jogo favorito de números. O jogo é How do you say this number? Como você diz esse número? Então, que número que eu tenho aqui, gente? Fala pra mim. 8. Alright?
Simple, right? Simplesinho. And now, que número que eu tenho aqui? Junto os dois números. 86. Ok? 86. And now, how do you say this number? 862. Alright? And now, 8,623. Ok, guys? Tô acompanhando? Pensem no número com calma. And now, olha só, a vírgula tá aqui. 86,231. Ok? And now, 862,315. And now, 8,623,150. And now, 86,231,504. And now, 862,315,049. Last one, último. 8,623,150,497. Ok? Sempre que vocês quiserem praticar número, exercício é maravilhoso. Vão escrevendo números no papel e vão acumulando para vocês lerem eles, ok? Pesquisar também número de habitantes da sua cidade, do país, de país diferente também dá super certo. Alright? Now, let's do the math. Gente, esse aqui eu coloquei por conta de uma experiência pessoal que eu tive. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos. E quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu tava com inglês muito bom, tava bem fluente. Tanto que eu não tive problema nenhum de me comunicar lá. O pessoal geralmente comenta, né? Ah, eu fui pros Estados Unidos e aí cheguei lá, não entendia nada. Ou a maior falácia de todas, quando a pessoa vira e fala, ai, porque eu falava super bem aqui no Brasil, mas cheguei lá e descobri que eu não sabia falar nada. Só se aprende quando você está nos Estados Unidos. Gente, isso é mentira, tá? Geralmente quando a pessoa fala isso, ela achava que ela sabia falar e ela não sabia de verdade. Porque que nem eu aprendi inglês aqui e fui pra lá e não enfrentei nenhuma dificuldade com a língua. Foi super tranquilo. E as pessoas que eu conheço também que têm o inglês forte aqui, têm inglês forte em qualquer lugar. Mas, dito isso, uma coisa para a qual eu nunca fui preparada foi para matemática. Eu não sabia matemática em outro idioma. E aí muita gente fala assim, ah, mas é a mesma coisa, porque matemática é a língua universal. Ela é a língua universal quando você lê, mas quando você tem que falar em voz alta, você meio que tem que dar uma praticadinha. Então lembra que eu falei de conseguir falar que nem esses números gigantes? Se você não tem o hábito de falar esses números, você não sai. Você não consegue. E a mesma coisa é de você falar uma conta. Então, nessa aula, eu coloquei aqui as funções básicas para a gente saber se virar. Se tiver escrito num papel 7 mais 14, você saber ler 7 mais 14, ok? Então, a gente tem aqui os sinais. Vou pegar o meu laser. Você tem o plus, minus, times, divided by, equals. Gente, esse divided by, eu sei que na verdade tem um número, tem um nome para esse símbolo aqui. Eu cheguei a pesquisar para falar para vocês, mas eu não lembro, eu esqueci. Eu sei que o nome dele não é dividido por, mas quando a gente vai ler, a gente fala dividido por, a gente não fala o nome dele. Então vamos chamá-lo de dividido por, ok? Aí, agora, pessoal, pega aí o celular, vamos se divertir um pouco com a matemática, ou faz de cabeça,
Usando esse legal, mas vamos fazer algumas continhas aqui, ok? Olha só essa conta. Vamos lê-la por extenso? Como é que eu posso falar essa conta por extenso? Vamos lá? 1,938 plus 7,564 equals... E aí? Equals o quê? 9,502. Ok? Next one. How do I read this? 12,298 minus 5,421 equals 6,877. 732 times 598 equals 437,736. 11,589 divided by 39 equals 297. Ok? Então, simplesinho, né? Very good. Now, let's talk about time. Vamos falar sobre horas. Então, se eu quero perguntar o horário que alguém faz alguma coisa. Que horas você, ou ele, ou ela, ou vocês, ou eles, eu pergunto esse what time. Só que aqui eu tenho duas grandes diferenças. Eu tenho duas possibilidades. Perguntar what time do or what time does. Então vamos lembrar, para que eu pergunto what time do? Eu pergunto que eu estiver perguntando para I, para you, para they, para we, ok? And what time does eu uso para perguntar para he, she and it, ok? Então, aqui no caso, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta. Quero perguntar que horas a Mia acorda. Mia, eu substituo por qual pronome? I, you, he, she, it, we, they. Vai ser por she, né? Então, como é que eu vou perguntar? Perguntar, what time does Mia wake up? Correct? Aí eu vou responder que ela acorda às 6h45. Como é que eu posso falar? Ela acorda às 6h45. E vamos substituir. Lembra, numa conversa natural, se alguém me pergunta que horas a Mia acorda, eu geralmente não respondo, a Mia acorda às 6h45. Eu respondo, ela acorda às 6h45, para não ficar repetitivo. Então, como é que eu respondo aqui? She wakes up at 6:45 a.m. Ok? Aqui, 6:45 é a maneira americana de falar. Se eu fosse falar na maneira britânica, eu falaria a 6:45. Seria 6:45. Alright? Now, Esther and Jean take the bus. What time do or what time does? What time do Esther and Jean take the bus? 9h22. Então, como é que eu posso responder? Elas, vamos sempre substituir. Então, em vez de agora falar Esther and Jean, vamos falar elas. Elas pegam o ônibus às 9h22 da manhã. They take the bus at 9:22 a.m. Now, Ryan and do the dishes. What time do or what time does? What time does Ryan do the dishes? 6:30 da tarde. Como é que a gente pode responder? He does the dishes at 6:30 p.m. Very good. Então, todo mundo lembrando, né? Se eu perguntei com does, eu coloco o ES no final do verbo. O ES no caso desse aqui, que termina com O. Phoebe, pick the children up. Então, lembra desse pick up? Pick up é pegar, buscar. E aí, pick the children up, pegar as crianças de algum lugar. Em geral, quando eu falo assim, fala da escola. Pega as crianças da escola.
What time do ou what time does? What time does Phoebe pick the children up? 12 horas. Que horas que é essa? 12 horas. Como é que eu falo? Vamos falar no inglês americano. E aí, aqui, olha só. Eu quero que troque Phoebe por um pronome e the children também. Só que, ó, esse aqui é quem tá fazendo ação. Esse aqui é quem tá sofrendo ação. Lembra como é que fica? She picks them up at noon. Oliver and Wendy arrive home. What time do or what time does? What time do Oliver and Wendy arrive home? 10h27 da noite. They arrive home at 10:27 p.m. Trevor prepared dinner. What time do or what time does? What time does Trevor prepare dinner? 7 da noite. Como é que fica a resposta? He prepares dinner at 7 p.m. You and your family watch TV. What time do or what time does? What time do you and your family watch TV? 9h40 da noite. We watch TV at 9:40 p.m. Alright? Alright, now let's see the ordinal numbers. Vamos ver os números ordinais. Então, os números ordinais em inglês, eles são muito mais fáceis do que em português. E vocês já vão ver isso, ok? Vamos começar aqui pelos 3 primeiros. Repeat. First, second, third. Guys, isso é muito importante. Aqui, olha, second. Não tem som de O, ok? First, second, third. Alright? Esses 3 são a única exceção. O resto, todos vão ser com TH no final. Então, first, second, third são os que realmente mudam. Agora, daqui para baixo, vamos ver, olha. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Aqui, gente, é muito importante que vocês coloquem esse TH no final. Lembra? A língua entre os dentes e sopra, ó. Língua entre os dentes e sopra. Então, aqui, falem colocando o TH. Porque vai ser a única diferença entre o for e o fourth. A diferença entre o 4 e o quarto vai ser esse THzinho, ok? Então, novamente. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vocês podem reparar que a grafia deles é muito parecida com os números cardinais. Aqui a diferença do 5 para o 5th é que a gente tira o V e coloca o F. E aqui do 9 para o 9th a gente tira o N, o E. A gente tira o E, alright? Vamos para a próxima coluna. Aqui a gente tem 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Então, do 11 ao 19, eu mudo aqui o 12, né? O 12 também tiro o V e coloco o F. Mas de resto, todos eles têm só o TH no final. É o único acréscimo, a única mudança que eles sofrem é receber o TH no final, certo? Agora, quando eu chego no 20, tem uma outra mudançazinha. Olha só. 20th, 30th. Aqui, os números terminam em Y, eu tiro o Y e coloco ETH, ok? Então, 20, 20th. 30, 30th.
20, 20th. 30, 30th. Alright? Agora, a parte que ficou fácil, a parte que ficou muito mais fácil do que no português. Quando eles vão falar um número acima do 20 que esteja em ordinal, eles só falam um último número em ordinal. Então, em vez de falar 31º, eles falam 30º. Olha que fácil. 31st. E aí, aqui eu vou colocar o ST, porque sempre vai ser o símbolo, né, as letras do ordinal. Então, 31st. Aí, aqui, eu tenho 40th. Continua igual. 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Se forem comparar, então, novamente, é muito importante fazer a comparação. Você tem o 13th e o 30th. 14th, 40th. 15th, 50th. 16th, 60th. 17th, 70th. 18th, 80th. 19th, 90th. E se eu quisesse falar 95º, eu falaria 95th, certo? Aqui o 90 fica igual, fica 95º. 95th. Se eu quisesse falar 68º, eu falaria 68th, ok? E aqui a gente tem o centésimo, 100th, e o milésimo, 1000th. Mas, novamente, se eu quisesse falar centésimo, 23º, eu falaria 123rd, ok? Só o último número que fica no original, alright? Agora vamos ver aqui historical dates. Selecionei algumas datas históricas para a gente ver como que a gente vai falar essas datas em inglês, alright? A gente tem aqui Independence of USA. Vamos ver se alguém sabe. Quando que é a independência dos Estados Unidos? Olha só. Se a gente fosse ler em português, a gente acharia que é dia 7 de abril de 1776. Só que em inglês a gente não vai ler dessa forma. Em inglês, eu sempre vou falar primeiro, a primeira coisa que vai estar escrita na data vai ser o mês e depois vai ser o dia. Então, aqui vai ser July 4th, a data, ok? July 4th. Sempre primeiro o mês e depois o dia, alright? E para falar o ano, eu não preciso falar 1776. Lembra que eu falei para vocês que em inglês eles gostam da praticidade, de falar sempre da forma mais prática? Então, um ano eles falam quebrando em 2. Em vez de falar 1776, que é o que a gente falaria para quantidades, para falar de anos a gente fala 1776, que fica então 1776, ok? Então, Independence of USA, July 4th, 1776. World Trade Center Terrorist Attack. Quando que foi esse? Vamos ler? September 11th. Aí aqui, vamos lá. É mais fácil eu falar 2001 ou falar 2001? 2001, né? Então, 2001. Qual que vai ser a regra? Até você chegar, qualquer data já falando, até você chegar nos anos 2000, você vai quebrar em 2. Você chegou nos anos 2000, aí fica mais fácil, em vez de falar 2001, você vai falar 2001. Então, você fala 2001. Se fosse 2002, 2002. 2009, 2009. Só que, agora, quando virou para 2010, 2011, já ficou mais curto. Em vez de falar 2010, falar 2010. Ainda é um período de transição. Você tem que entender que essa parte de falar os anos quebrado e agora falar 2000
foi um grande marco na língua inglesa, porque as pessoas não falavam assim, e agora virou o milênio e aí começou a usar o 2000, 2001, 2002. Então, tá meio que se ajustando. Agora que já estamos completando a segunda década de 2010 até 2020, né? A gente já tá começando a falar 2011, 2012. Esse ano agora, as pessoas falam muito mais 2020 do que 2020, mas os dois são aceitáveis, ok? Você pode falar 2020 ou você pode falar 2020. A tendência é que, quanto mais vai passando o tempo, mais volte para esse formato antigo, ok? Mas agora, nesse comecinho, você pode falar 2010, 2011, até o 9, você tem que falar o 2001, 2002, 2003, entendeu? Agora o Pearl Harbor Attack. Opa, fala de novo. O Pearl Harbor Attack. Quando que aconteceu? December 7th, 1941. Abraham Lincoln's murder. April 14th, 1865. End of World War II. September 2nd, 1945. Alright? Now, let's see. Para a gente falar de marcações de data, a gente tem aqui o until, o by e o from e to. Quando a gente está falando da hora sozinha, tipo às 2 da tarde, a gente sempre vai usar o at 2 p.m., às 5, at 5, às 6:30, at 6:30. Agora, para eu falar até, eu tenho duas possibilidades, o until e o by. O until a gente usa quando you continuously perform the action until a certain moment. Você continuamente faz uma ação até um certo momento. Então, se eu for falar, por exemplo, eu trabalho até às 5. I work until 5 p.m. Porque eu estou falando que até às 5 da tarde eu estou trabalhando, né? Agora, o by, when you have a deadline to perform an action. Quando você tem um prazo para fazer uma ação. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo que eu tenho que escrever um e-mail até sábado. I have to write an email by Saturday. Eu posso escrever antes? Posso. Eu não tenho que ficar escrevendo e-mail até sábado, estou falando de um prazo. Aí, esse até vai ser o by, ok? E o from to, we use it to indicate the beginning and the ending of an action. A gente vai usar para indicar o começo e o final de uma ação. Então, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta. I work from Monday to Friday. Eu durmo das 10 da noite às 6 da manhã. I sleep from 10 p.m. to 6 a.m. Ok? Durando o final, o início e o final da ação. Alright? Então, agora, vamos fazer algumas frases. E aí você tem que decidir qual que vocês vão usar. A primeira. Ela tem que terminar a lição de casa até sexta. Como é que fica essa frase? Ela tem que terminar a lição de casa até sexta. She has to finish the homework by Friday. Tô falando de um prazo, né? Então, by. Segunda. Eles gostam de assistir séries juntos das 10 às 11 da noite. They like to watch series together from 10 to 11 p.m. Alright? Agora a terceira. Eu preciso chegar no ponto de ônibus até meio-dia. I need to arrive at the bus stop by noon. Now, nós precisamos voltar a trabalhar até 8:30 da manhã. 8:30. We need to get back to work by 8:30. Ele quer passar tempo conosco até as 10 da manhã. Quer passar tempo continuamente. Ele quer passar tempo, quer ficar conosco até as 10 da manhã.
He wants to spend time with us until 10 a.m. Ó, conosco with us. E esse passar tempo de ficar junto, lembra do spend time? Ele se voluntaria no abrigo de animais de segunda a quinta. He volunteers at the animal shelter from Monday to Thursday. Eu geralmente durmo até 9h30 nos fins de semana. I usually sleep until 9:30 on weekends. Alright? Ok, guys. Now possessive adjectives. Vamos ver aqui. A gente tem os subject pronouns, que são os pronomes que a gente usa para fazer as ações, certo? Como é que eu falo os possessive adjectives deles? Então, de I fica my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Então aqui, meu, seu, dele, dela, os possessivos. Gente, uma coisa que é muito importante lembrar aqui, que eu sempre vou reforçar para vocês. O your, seu, em inglês é realmente só quando eu tô falando de você. Então, aqui, quando eu estiver falando dele, dela, eu tenho que usar o his e o her. No português, a gente pode usar o seu quando eu tô falando dele e dela também, né? Seu ou sua. Em inglês, não. Se eu falo em português, ela foi ao shopping com sua irmã, pode ser tanto a irmã dela, quanto a sua irmã, você que está me ouvindo, certo? Em inglês não tem essa... Não tem como ficar essa dúvida. Porque se for a sua irmã, você que está ouvindo, é your. Se for a irmã dela, é her. Ok? Então, muita atenção nisso, porque isso é um erro muito comum do brasileiro, porque na língua portuguesa isso é permitido. Alright? Vamos fazer aqui algumas frases também. Como é que eu falo? Meu irmão não lava a louça nos fins de semana. Nos dias de semana, aliás. Meu irmão não lava a louça nos dias de semana. My brother doesn't do the dishes on weekdays. Engasgar aqui com doesn't do? Gente, parece estranho e até é um pouco mesmo, né? Mas realmente é assim que se usa, ok? Então, não, esse doesn't é de não e esse do é de fazer. Tem que falar doesn't do, ok? Next one. Seus pais chegam em casa cedo? Uma pergunta, olha. Seus pais chegam em casa cedo? Do your parents arrive home early? O colega de quarto dele não trabalha período integral. His roommate doesn't work full time. E, gente, na hora de construir a frase, lembra que ele é o possessive adjective por um motivo. Ele realmente é o adjetivo do substantivo que a gente tem aqui. Ele tem que vir antes, como todo adjetivo em inglês, ok? Então, o colega de quarto dele, his roommate, meu irmão, my brother, seus pais, your parents, ok? Now, ela tem que terminar sua redação até quarta. Pensa aí, ó. Em português a gente falaria assim. Ela tem que terminar sua redação até quarta. Só que de quem será que é a redação? A sua, que você que está me ouvindo, ou a dela? Entendeu? Como é que fica? Ela tem que terminar sua redação até quarta. She has to finish her composition by Wednesday. Quem colocou, em vez de composition, essay, tá certo também, tá? Não tem problema. Agora, o cachorro quer sua comida. The dog wants its food. Nossos amigos sempre assam muffins para o evento de angariação de fundos. Nossos amigos sempre assam muffins para o evento de angariação de fundos. Our friends always bake muffins for the fundraising event. Ele quer contar suas histórias. He wants to tell your stories.
Ela vai à faculdade com sua filha? Com sua filha, a filha de vocês. Agora, olha só. Ela vai à faculdade com a filha deles? Aqui, gente, esse vai à faculdade, lembra que não é o go. É aquele ir que é particular para frequentar. Quando você vai a um lugar que você está frequentando um lugar. Como é que fica? Does she attend college with their daughter? Ok? Great. Now, let's talk about Martin's routine. A gente vai ter nosso primeiro exercício de listening, audição, ok? Então, eu vou falar um parágrafo para vocês e vocês têm que prestar atenção nesse parágrafo para responder algumas perguntas. Mas antes de eu falar o parágrafo, vamos ver as perguntas que vocês vão ter que responder, ok? Então, a primeira pergunta é: Martin mora sozinho? Como é que eu posso perguntar isso em inglês? Martin mora sozinho? Does Martin live alone? Agora, então, como é que eu posso perguntar? Onde Martin trabalha? Where does Martin work? Então aqui, gente, lembrando, Martin é a terceira pessoa. E eu tenho que colocar o does na frente dele, que é uma pergunta, ok? E onde? Where? Agora, o que Martin faz antes de tomar café da manhã? Essa tem várias pegadinhas. Olha, escuta ela de novo. O que Martin faz antes de tomar o café da manhã? What does Martin do before he has breakfast? Então, a primeira pegadinha é esse does e do. Então, o que o Martin faz? Esse does é porque é uma pergunta, esse do é porque é fazer, ok? E aí, antes de tomar café da manhã, em inglês a gente vai falar antes que ele toma café da manhã, antes dele tomar café da manhã, ok? Tem que repetir aqui o he. Before he has breakfast. Agora, olha só, por que Martin não vai para o trabalho de carro? Uma pergunta negativa aqui, hein? Por que Martin não vai para o trabalho de carro? Como é que eu faço essa pergunta? Why doesn't Martin go to work by car? Ok? Então, essas são as 4 perguntas do primeiro parágrafo que vocês têm que responder, ok? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Eu vou ler ele 3 vezes. Eu quero que vocês já vão tentando responder essas perguntas. Anota no papel, anota em algum lugar, alguma coisa para conseguir responder as perguntas, ok? Martin lives alone in an apartment downtown. He works as an IT analyst at a big company. From Monday to Friday, he wakes up at 6:20 and takes a shower. After that, he has breakfast, brushes his teeth, and gets dressed. After he gets dressed, he leaves home. Since he lives near the company, he goes to work on foot. Second time. Martin lives alone in an apartment downtown. He works as an IT analyst at a big company. From Monday to Friday, he wakes up at 6:20 and takes a shower. After that, he has breakfast, brushes his teeth, and gets dressed. After he gets dressed, he leaves home. Since he lives near the company, he goes to work on foot. Third time. Martin lives alone in an apartment downtown. He works as an IT analyst at a big company. From Monday to Friday, he wakes up at 6:20 and takes a shower. After that, he has breakfast, brushes his teeth, and gets dressed. After he gets dressed, he leaves home. Since he lives near the company, he goes to work on foot. Ok? Então vamos lá. Does Martin live alone? Yes, he lives alone. Where does Martin work?
Gente, tem resposta completa, tá? Não responde só yes, porque eu quero ver e eu quero que vocês vejam que vocês conseguem produzir uma frase completa, ok? Where does Martin work? He works at a big company. What does Martin do before he has breakfast? He takes a shower. Why doesn't Martin go to work by car? Because he lives near the company. Ok? Tranquilinho, né? Eu vou ler o segundo parágrafo para vocês, mas antes, vamos ver as perguntas do segundo parágrafo. Como é que eu posso perguntar? Quando Martin vai à academia? When does Martin go to the gym? O que ele faz às terças e quintas? What does he do on Tuesdays and Thursdays? Que horas ele se voluntaria no Centro da Juventude? What time does he volunteer at the Youth Center? Ele quer começar aulas de inglês? Does he want to start English classes? Ok? Então essas são nossas perguntas. Vamos à segunda parte da rotina do Martin. Vou ler 3 vezes novamente. Quando acabar, a gente vai corrigir, ok? First time. Martin works from 8 to 5 p.m. His routine after work changes according to the day of the week. On Mondays, Wednesdays, and Fridays, he goes to the gym. On Tuesdays and Thursdays, he volunteers at the youth center from 6 to 8 p.m. Although he has a busy schedule, he wants to start French classes next semester. Second time. Martin works from 8 to 5 p.m. His routine after work changes according to the day of the week. On Mondays, Wednesdays, and Fridays, he goes to the gym. On Tuesdays and Thursdays, he volunteers at the youth center from 6 to 8 p.m. Although he has a busy schedule, he wants to start French classes next semester. Third time. Martin works from 8 to 5 p.m. His routine after work changes according to the day of the week. On Mondays, Wednesdays, and Fridays, he goes to the gym. On Tuesdays and Thursdays, he volunteers at the youth center from 6 to 8 p.m. Although he has a busy schedule, he wants to start French classes next semester. Alright? So, when does Martin go to the gym? He goes to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. What does he do on Tuesdays and Thursdays? He volunteers at the youth center. What time does he volunteer at the youth center? He volunteers there from 6 to 8 p.m. Does he want to start English classes? No, he wants to start French classes. Ok, guys? So, that's it. Essa foi uma aula bem densa, acho que das aulas ao vivo que a gente teve, foi a mais pesada de todas. Então, qualquer dúvida, falem comigo. Se não falaram durante a aula, mandem e-mail, não tem problema. Alright? Thank you very much. Bye bye. See you.